Olá, meninos do 8º ano. Hoje nós vamos falar, na verdade, nós vamos continuar falando sobre os termos integrantes da oração. Nós vimos que os termos integrantes da oração é o quê? O complemento verbal e o complemento nominal. Dentro do complemento verbal, nós temos o quê? A transitividade, quando um verbo é transitivo direto ou transitivo indireto. Quando ele é transitivo direto, ele é objeto direto também. E quando ele é transitivo indireto, ele é objeto indireto. E nós vamos falar nesse sentido aqui com os pronomes oblíquos átonos. Quando que os pronomes oblíquos átonos, eles passam a ser um objeto direto ou um objeto indireto. E a nossa aula de hoje vai falar especificamente sobre isso, certo? Então vejamos primeiro o que é um pronome. Pronome é a classe gramatical utilizada para substituir um substantivo, indicando a pessoa do discurso, ajudando a situar-se no tempo. Então, o pronome ele vai substituir ou vai acompanhar um nome. Os pronomes podem ser pessoais do caso reto ou pessoais do caso oblíquo. Este é o segundo que nos interessa, no caso do caso oblíquo, tá? Também os pronomes dividem-se em tônicos e átonos, tá? De acordo com a tonicidade que ocupam dentro de uma palavra. E aí nós vamos ver, tá? Quais são os pronomes pessoais átonos. Os pronomes pessoais átonos são me, te, se, o, a, lhe, no, vos, se, os, as e lhes. Dentro desses pronomes tem algumas exceções quando eles vão mudar alguma coisinha ou outra. Vejamos já o que é isso, tá? Quando é que isso ocorre? A maior parte dos pronomes pessoais oblíquos pode ser empregada como objeto direto ou como objeto indireto, conforme a transitividade que ocupa dentro do enunciado, tá? Então é muito fácil você estar identificando, né, se o pronome ele vai exercer a função de objeto direto ou de objeto indireto. Fique atento. Lembrando sempre que você tem que estar retomando ao estudo da transitividade verbal. Quando é que uma palavra ela é considerada como transitivo direto ou transitivo indireto? Na verdade, quando é que um verbo é considerado dessa forma ou de outra, tá? Então vejamos aqui. Ele a ama. Amar é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele não necessita de preposição. O outro exemplo aqui, a professora nos explicou o assunto. O verbo transitivo indireto aqui e direto nesse caso é o verbo explicar. Esse verbo em especial, ele vai ser substituído pelo pronome nos e ele pode aceitar as duas formas de transitividade verbal, tá? Então vejamos aqui quais são essas formas. Os pronomes o, as, os, as e suas variações, no caso lo, lá, los, no, nos, na e nas, sempre vão funcionar como objeto direto. Então, todos esses pronomes aqui, tá? Independente da variação, se é singular ou plural, tá? Eles vão funcionar como objeto direto, ou seja, não cabe preposição nesses enunciados que apresentam esses pronomes, tá? Eles vão ser objeto direto. Vejamos o exemplo. Eu encontrei os meninos. O verbo aqui encontrar, ele é um verbo transitivo direto, porque não precisa de nenhuma preposição. Por quê? Aí nós vamos mudar o enunciado. Lembra que o pronome é a palavra que acompanha, o que substitui o nome? Então aqui, o mesmo enunciado, ele vai ser alterado. Eu encontrei os meninos e eu posso também estar dizendo eu os encontrei. Neste caso aqui, o menino é o objeto direto, né? E já no outro caso, onde você substituiu a palavra menino pelo pronome os, ele já é um objeto direto também, mas não é mais o menino, e sim o pronome que substituiu a palavra menino, ok? Então, há uma exceção bem aqui. O pronome lhe funciona sempre como objeto indireto. Todos esses pronomes aqui, que estão aqui em cima, eles vão funcionar como objeto direto. Já o pronome lhes, não, ele vai funcionar como objeto indireto. Observa o exemplo.
dê-lhe as explicações necessárias. Então, o verbo dê-lhe, no singular, é objeto direto, tá? Então, aqui nós vamos ver que ele é objeto direto. Quando eu pego este mesmo pronome e coloco aqui já no plural, ele vai se transformar também em um objeto direto. Por quê? Porque não há necessidade de preposição, tá? E é nesse sentido aqui que o pronome lhe, tá? Ele vai funcionar como objeto indireto. Por quê? Neste enunciado aqui nós temos lhes, dele, objeto direto. Desejo-lhes muitas felicidades. Neste caso aqui, o pronome ele vai estar funcionando de duas formas, como objeto direto como objeto indireto. Dele, o lhe aqui é objeto indireto. E as explicações, no caso, é objeto direto, tá? Aí desejo-lhes muitas felicidades. Então, nós temos aqui também a mesma linha de raciocínio, tá? O pronome aqui lhes, no plural, ele vai ser o quê? Objeto indireto. Observa que a regra diz que o pronome lhe, tá? Tanto no plural como no singular, ele vai ser objeto indireto. E os termos que o complementam vai ser o quê? Objeto direto, certo? Então, o lhe ou lhes sempre será objeto direto. Se dentro do enunciado aparecer esse pronome aqui, tá? Você já sabe, o pronome lhe, ele vai exercer a função de objeto indireto. E os outros termos que o complementam vai ser objeto direto, ok? Então é isso, gente. Esse é um assunto bem pequeno, mas precisava ser discutido um pouco, tá? Já que está sendo cobrado na nossa apostila. E é isso, os pronomes oblíquos, né? Átonos, eles têm essa função também de objeto direto ou de objeto indireto. Quando você for estudar sobre os termos integrantes da oração, você vai dar uma relembrada. O pronome fulano, 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 o, los, nas, nos, los, as, lhes, exercem também a função de objeto direto ou de objeto indireto, ou seja, um dos termos integrantes da oração. E aí nós vamos ficando por aqui. E aí eu gostaria que vocês realizassem as tarefas, né? Apesar de já ter discutido sobre isso, ter pedido, mas eu estou reforçando o pedido aqui para que vocês façam essas tarefas que nós vamos discutir sobre elas, tá? Todo mundo junto. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, estudem e aí muita força e foco aí na situação, ok?